Olá pessoal, aqui é a Letícia. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre algo que pode ser muito importante para você atingir o teu peso desejado. Vou te explicar por que a prioridade é necessária para você ter resultados positivos no teu emagrecimento. Então primeiro vamos entender o que é prioridade. A prioridade ela está relacionada com aquilo que vem antes, aquilo que a gente considera mais importante naquele momento, aquilo que a gente escolhe realizar, deixando outras coisas para depois ou deixando essas outras coisas para outras pessoas. E atualmente a gente tem tido muita dificuldade, é realmente um desafio conseguir separar as nossas prioridades. Porque é uma demanda tão grande de coisas que a gente precisa fazer, responsabilidades que a gente tem que assumir, que se torna cada vez mais difícil a gente enxergar quais são de fato as nossas prioridades. E aí é importante então que você passe a ter mais clareza dessas prioridades para você. É claro que a gente não consegue ali viver a vida somente com as nossas prioridades. A gente precisa atender às exigências da nossa família, as exigências do nosso trabalho, de diversos contextos, né? Isso é natural, mas é importante a gente encontrar esse equilíbrio, a gente conseguir separar as prioridades com harmonia, com sabedoria, com firmeza. Quando você consegue separar as tuas prioridades, identificá-las, você começa a direcionar os teus caminhos em busca daquilo que é importante para você. Isso não quer dizer, claro, que eu vou ficar pensando que o mundo vai girar ao meu redor, que eu vou ser o centro do universo, mas vai ser importante para que a gente não permita que outras pessoas ou que nós mesmos façamos com que a gente acabe tomando atitudes que vão contra os nossos valores ou que vão abalar nossa autoestima ou que podem prejudicar a nossa saúde física ou a nossa saúde emocional. E quando a gente tem esse desejo de emagrecer, é importante que o emagrecimento seja uma prioridade na nossa vida, que a gente tome essa decisão de se comprometer com o processo de emagrecimento. O que acontece é que às vezes assim, a gente ouve as pessoas falarem, ai, mas eu quero ter um corpo magro, eu quero chegar naquele peso X, só que somente isso acaba ficando muito genérico quando não há uma decisão de fato de se comprometer com o teu emagrecimento, de encarar aquilo como uma prioridade, de encarar que os benefícios que você vai atingir com o processo de emagrecimento saudável são prioridades na tua vida. E por conta disso, você muitas vezes acaba não trilhando o caminho adequado porque não enxerga aquilo como uma prioridade para você. E quando você não identifica as suas prioridades, quando você não toma uma decisão, você acaba deixando que as outras pessoas tomem essas decisões por você. Quando as outras pessoas tomam essas decisões por você, você não faz o caminho que você precisa trilhar para atingir os teus objetivos, e inclusive o teu emagrecimento. E aí o que acontece? Muitas vezes você acaba ficando naquela comodidade, naquele conformismo, naquela zona de conforto que muitas vezes não é tão confortável assim, que não está te trazendo os resultados que você deseja, mas que está favorável no sentido de que você já conhece, de que já é familiar para você. E com isso você acaba ficando reativo às atitudes que você precisaria ter para de fato atingir os objetivos que são importantes lá no fundo na tua vida. Quando você cria essa reatividade, por exemplo, com o teu emagrecimento, de você resistir a percorrer o caminho para chegar no teu peso desejado, você começa sem perceber a criar desculpas para você mesmo, motivos que te façam acreditar que emagrecer não é para você. Você começa a pensar, mas é que realmente eu não tenho tempo, é que realmente eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar.
E isso tudo se tornam motivos para que você não queira se comprometer com o teu processo de emagrecimento. E quando você não avalia, não identifica o que é importante para você, não tem problema, porque as outras pessoas vão resolver decidir o que é importante para você. E talvez nesse momento isso seja confortável, mas lá na frente, com o passar do tempo, vai acumulando uma série de frustrações na nossa vida quando a gente se dá conta de que aquilo que lá no fundo era importante para nós não aconteceu porque nós deixamos de seguir o caminho adequado para atingir esses objetivos. E muitas vezes lá na frente a gente começa a perceber as consequências de não ter tomado essa decisão, né? Porque quando a gente decide emagrecer ou alcançar qualquer outro objetivo, essa palavra decisão, ela está muito relacionada com esse significado de decisão. E o que quer dizer isso? Que quando você toma uma decisão, você tem que romper com algumas coisas, você precisa fazer uma cisão com algumas coisas, você não consegue abraçar o mundo. E no emagrecimento é assim, quando você toma a decisão de emagrecer, você passa a fazer escolhas que sejam intencionais àquele teu objetivo, e aquilo que não está te levando para esse objetivo, você precisa começar a romper com esses tipos de comportamento. E quando lá na frente você deixou que as outras pessoas decidissem por você o que era importante para você ou o que não era importante para você, você vai acumulando essas frustrações de não ter alcançado os teus objetivos. E quando a gente pensa no excesso de peso, muitas vezes não chegar num peso desejado de uma forma adequada, de uma forma saudável, traz consequências também para nós, né? Traz uma série de coisas como as comorbidades, que são as doenças associadas à obesidade, como aquela falta de disposição, como o abalo da nossa autoestima. Todas essas consequências lá na frente podem vir a nos alcançar porque hoje, de repente, a gente deixou de priorizar algo que era importante para nós. Então, o emagrecimento, quando ele é de fato algo importante, algo que o excesso de peso está incomodando e está trazendo já essas consequências, ou a gente tem essa consciência de que ele pode vir a trazer essas consequências, a gente precisa encarar então esse processo de emagrecimento como prioridade, como algo importante. Isso não quer dizer que você vai deixar de dar atenção para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que você ama, para outros contextos da tua vida, mas que você vai precisar encarar o teu emagrecimento com responsabilidade, com mais respeito, com mais cuidado. E para a gente conseguir entender melhor essa questão de responsabilidade e prioridade, na nossa vida, eu vou contar uma historinha para vocês que talvez vocês já tenham ouvido algo similar em algum momento. Diz a lenda que chegou um professor lá na sala de aula para dar a sua aula e ele chegou com um balde vazio. E ele começou a colocar dentro desse balde várias pedras grandes, até de fato encher o balde. E aí ele perguntou pro pessoal, né, turma, o que vocês acham? O balde já tá cheio? E aí a turma respondeu, sim, professor, as pedras já estão até o topo do balde, o balde já tá cheio. Então ele pegou lá um saco de pedregulho, aquelas pedrinhas bem pequenininhas, e começou a jogar nesse mesmo balde. E de tanto em tanto ele ia chacoalhando esse balde para que as pedrinhas conseguissem se assentar entre os buracos que ficavam das pedras grandes. Depois que ele encheu o balde com esses pedregulhos também, ele perguntou para a classe, e agora, turma, o balde está cheio? O pessoal respondeu, não, professor, sim, agora ele está cheio, agora sim, com certeza ele está cheio. Então o professor foi lá e pegou uma areia bem fininha e começou a colocar essa areia bem fininha no balde. E só então ele começou a aula. E ele disse assim, pessoal,
Esse balde simboliza a nossa vida. As pedras grandes simbolizam aquilo que é mais importante na nossa vida. Os pedregulhos, aquelas pedras pequenininhas, simbolizam coisas que são valiosas, mas são menos importantes do que as pedras grandes. E essa areia bem fininha é o que fica lá por último, é o que sobra, que vem bem depois das coisas importantes e das coisas valiosas. Então a questão é, se você pegar o balde e começar enchendo esse balde com aquela areia fininha, a tendência é que depois você não vai conseguir colocar aquelas pedras grandes. Você não vai conseguir ter tempo, ter paciência, ter motivação para conseguir ajeitar todas aquelas pedras naquele balde com a areia já fina lá embaixo. E aí você então precisa enxergar a tua vida exatamente dessa maneira. Primeiro, a gente tem que focar o nosso tempo nas nossas pedras grandes, naquilo que realmente é importante para nós. Depois vem os pedregulhos, que são as coisas que são valiosas na nossa vida, mas que vêm em segundo plano. E lá por último, nós focamos na areia. Nós colocamos essa areia na nossa vida, que são as futilidades. Se elas couberem, ok, ótimo. Mas se elas não couberem, tudo bem, não tem problema. Então, se hoje emagrecer para você é um desejo, é algo que você tem como objetivo, porque é algo que você já vem percebendo que está te prejudicando, que está te incomodando em diversos contextos da tua vida, você precisa enxergar o teu processo de emagrecimento como uma pedra grande, como algo importante na tua vida. E com certeza, essa pedra grande do emagrecimento vai estar atrelada a outras pedras grandes, a outras coisas importantes da tua vida, que podem ser teus filhos, tua família em geral, teu trabalho, tua saúde. Então, à medida que você vai trilhando o caminho adequado para atingir o teu peso desejado, à medida que você vai vendo esses resultados, que você vai percorrendo essa jornada rumo aos teus 10, 20, 30 off, esses teus resultados vão refletir diretamente nas tuas outras pedras grandes, nas outras coisas que também são muito importantes na tua vida. Porque você com isso vai ter mais disposição para brincar com os teus filhos, mais disposição para trabalhar, vai sentir a tua saúde melhor, vai sentir a tua autoestima melhorar. Tudo isso vai refletir diretamente nas importantes decisões que você tem e prioridades que você tem na tua vida. Então, o processo de emagrecimento é preciso ser enxergado como algo prioritário, se realmente o excesso de peso está te incomodando. E aí você começar a perceber que a pessoa mais importante da tua vida é você. E que você precisa começar a se enxergar e a cuidar de você, assim como muitas vezes você cuida dos outros. O que acontece? Geralmente você procura ser gentil com as outras pessoas, procura fazer coisas que não venham a chateá-las, procura conseguir perdoar quando alguém te faz algo que não foi bacana, que de alguma forma te magoou. Mas muitas vezes você não está fazendo isso com você mesmo. Muitas vezes você não está se tratando com essa gentileza. Muitas vezes pode ser que você dê aquela falhada, aquela derrapada e você não esteja perdoando aquela atitude. Então, aquilo que você está fazendo com os outros, você precisa também querer fazer com você mesmo. Isso vai além do que aquela frase que a gente fala, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É você enxergar a tua vida, é você se enxergar com mais cuidado, com mais carinho, com mais responsabilidade. Tudo isso vai fazer você buscar coisas melhores para você buscar trilhar os caminhos adequados para atingir os teus objetivos, para fazer
aquilo que vai te trazer coisas boas para a tua saúde, para a tua disposição, para o teu bem-estar. O que acontece é que muitas vezes a gente relaciona aquela coisa de que, então eu vou encarar o meu processo de emagrecimento como prioridade, mas será que isso não vai ser uma atitude egoísta minha, de eu ficar tão preocupada aí em ter uma alimentação mais saudável, em preparar as minhas refeições, em organizar de repente algum tempo do meu dia para fazer alguma caminhada? Será que eu não vou estar de repente deixando de fazer outras coisas importantes e me tornando alguém egoísta por pensar no emagrecimento como uma prioridade para mim? A questão é que muitas vezes, até hoje, a gente ainda relaciona o emagrecimento somente à questão estética, somente aquela relação que você por acaso está tendo hoje com o espelho. Só que por trás daquele número que você vê na balança, por trás daquela roupinha que não te serve mais, existe uma série de coisas que o excesso de peso está causando no teu corpo, consequências que ele vai trazendo para você e para a tua saúde de modo geral. Fora isso, você também é merecedor, merecedora sim de ter uma autoestima ainda melhor, de se relacionar melhor com a tua imagem, com o teu espelho, de poder voltar a escolher tuas roupas. Isso também é algo que você merece, que você pode sim conquistar e que não por isso você vai deixar de cuidar das pessoas que estão à sua volta. Muito pelo contrário, eu acredito muito nessa frase de que quanto melhor você se sente com você mesmo, melhor você vai estar com os outros também. E pensando nessa questão de prioridade, em como te ajudar a conseguir ter uma prioridade maior no teu processo de emagrecimento e naquelas tarefas que você precisa realizar para alcançar os teus objetivos, para alcançar o teu peso desejado, eu vou te dar aqui 2 dicas bem bacanas para que você consiga priorizar o teu processo de emagrecimento e te ajudar nos teus resultados. A primeira dica é a seguinte: se você estabeleceu lá alguma tarefa, algo que você precisa fazer que está relacionado com o teu emagrecimento, pensa nela de forma prioritária. Lembra o que é prioridade? Aquilo que vem antes, onde a gente deixa o que vem depois para depois. Então, prioriza aquilo que você está fazendo naquele momento que vai te ajudar no teu emagrecimento e esquece o que vem depois, esquece todas as coisas que você tenha para fazer depois. Isso vai te ajudar a lidar com aquela síndrome do eu tenho muitas coisas para fazer. Nós vamos sempre ter muitas coisas para fazer, mas se a gente não priorizar e não focar nas nossas prioridades, uma de cada vez, a gente vai deixar sempre as coisas pela metade e o teu processo de emagrecimento também vai ficar prejudicado por conta disso. Então vamos supor que você resolveu lá que você vai conseguir disponibilizar 3 horinhas de um dia seu para poder organizar as tuas refeições para a semana inteira. Então naquele momento, prioriza aquela tarefa. Deixa o que vem depois para depois. Isso vai fazer você otimizar o teu tempo, vai fazer você ficar muito mais produtivo nas tuas ações. Então, não deixe que você caia na tentação de parar lá a tua atividade, da preparação das tuas refeições para entrar lá nas redes sociais ou para querer fazer outras coisas e desviar a tua atenção. Foca naquilo. E depois que você fizer aquilo, você vai focar na tua outra prioridade que vem na sequência. Então, quando você consegue estabelecer isso de forma mais clara, vai te ajudar na tua semana inteira no teu processo de emagrecimento, porque aí você vai conseguir planejar e organizar as tuas refeições para que você consiga se alimentar de forma adequada. E a dica 2 é a seguinte: quando você for lá selecionar, separar quais são de fato suas prioridades, pode ser que você fale, nossa, mas minhas prioridades são infinitas. E aí toma cuidado com isso.
Toma cuidado para não ficar enxergando tudo como prioridade. Porque quando a gente tem centenas de prioridades, a gente acaba não tendo prioridade nenhuma. Então, uma maneira de você conseguir se organizar com as suas prioridades, separar bem isso, é você dividir essas prioridades por áreas. Então, por exemplo, estabelece lá o que eu vou fazer hoje de prioridade, quais são as tarefas, as atividades que eu tenho como prioridade para fazer hoje relacionadas à minha casa, quais são as que estão relacionadas à minha família, ao meu trabalho, ao meu emagrecimento, e de preferência anota isso ou num diário ou numa agenda para que você não fique dependendo somente da tua memória. E dessa forma você vai conseguir aí organizar melhor tuas prioridades.